Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal do Plaque Online. É um prazer estar aqui novamente com vocês para poder dividir um pouquinho sobre aspectos do nosso português do Brasil. E hoje eu vou ensinar para vocês como fazer comparações no português. Vocês verão que não é muito diferente do espanhol. Mas é sempre bom aprender um pouquinho mais e também praticar, ok? Após esse vídeo, vocês poderão acessar a atividade que preparei com todo carinho para que vocês façam e depois possam me enviar por e-mail para que eu possa fazer a correção. Bom, vamos lá. O nosso assunto é comparação. Quando pensamos em comparar algo ou alguém, nós podemos ter o sentido de comparar pelo viés da superioridade ou comparar pela inferioridade ou comparar pela igualdade. Eu vou ensinar para vocês as palavras que utilizamos para cada comparação. Por exemplo, quando comparamos algo ou alguém com outro algo ou alguém, nós podemos utilizar as palavras mais e que. Isso no sentido de comparação de superioridade. Por exemplo, a gasolina é mais cara que o álcool. Mais e que. Nós também utilizamos, e vocês poderão ouvir nas ruas ou nos lugares onde vocês frequentam, também o modo de dizer mais e do que. Mais do que. Novamente, a gasolina é mais cara do que o álcool. Essas duas formas estão corretas, ok? Então fique à vontade para usar mais que ou mais do que. Um outro exemplo com comparação de superioridade. Viajar de ônibus é mais barato que viajar de avião. Ou viajar de ônibus é mais barato do que viajar de avião. Agora, se vocês quiserem realizar uma comparação de inferioridade entre algo ou alguém, vocês vão utilizar das duas palavrinhas menos que ou menos do que. Vejamos um exemplo. O real é menos valorizado que o dólar. Ou o real é menos valorizado do que o dólar. Um outro exemplo. Comer em casa é menos caro que comer em restaurante. Comer em casa é menos caro do que comer em restaurante. Essa, então, é a comparação de inferioridade. E se formos realizarmos uma comparação de igualdade? Nós podemos utilizar tão quanto, ou tão como, ou tão quão. Um exemplo com tão quanto. O Brasil é tão belo quanto a Venezuela. Um exemplo agora com tão e como. O arroz está tão caro como o feijão. E um exemplo com tão quão. João é tão mão aberta quão trabalhador.
Vocês sabem o que é mão aberta? Mão aberta, podemos dizer que é uma pessoa que não tem muito apego ao dinheiro, que não se importa em gastar o seu dinheiro. Pode ser até uma pessoa generosa. Nós vimos aqui 3 tipos de comparações. Quando comparamos algo a algo ou alguém a alguém, ok? Vocês puderam perceber que não é tão diferente do espanhol. Mas agora eu vou falar de alguns casos específicos que há no português e há também no espanhol. Porém, prestem atenção que há um caso aqui que vai ser um pouco diferente do espanhol. Bom, tem alguns adjetivos que recebem umas formas específicas para fazer a comparação. Por exemplo, quando eu quero fazer uma comparação com o sentido de algo ou alguém ser mais bom. Mais bom, a gente não se utiliza para fazer essa comparação. Nós utilizamos a palavra melhor. Vejamos um exemplo. Gastar dinheiro é melhor que economizar. Ou então, Felipe é melhor em finanças que Paulo. Viu só? Em vez de utilizarmos mais bom, a forma correta é melhor. Quando fizermos uma comparação com o sentido de mais mal ou mais ruim, nós devemos utilizar a palavra pior. Exemplos. Tomar remédio para emagrecer é pior que fazer exercícios. Um outro exemplo. Lúcia é pior para escolher frutas que Davi. Viu só? Nós aqui utilizamos pior no sentido de dizer mais mal ou mais ruim. Quando fizermos uma comparação com o sentido de mais pequeno, nós devemos utilizar a palavra menor. A Argentina é menor que o Brasil. Hugo é menor que seus irmãos. Viu só? Em vez de utilizar a palavra mais pequeno, utilizamos menor. Agora, quando eu quero fazer uma comparação com o sentido de mais grande, eu devo usar maior. Prestem bem atenção neste exemplo. O Brasil é maior que a Argentina. João tem 1,80 m e Júlia tem 1,60 m. Assim, João é maior que Júlia. Perceberam que é neste ponto do uso do maior que há uma diferença entre o português e o espanhol. O sentido de maior nós utilizamos para se referir a tamanho. Olhe só o exemplo. O Brasil é maior que a Argentina. É maior na sua extensão territorial, ok? João, que tem 1,80 m, é maior que Júlia, que tem 1,60 m. Isto é, diferentemente do espanhol, no português nós utilizamos o sentido de maior para poder dizer de tamanho, de altura, e não de idade. Quando eu quiser fazer uma comparação com o sentido de idade, eu vou utilizar
mais velho ou mais novo. Por exemplo, Maria tem 30 anos e Pedro tem 20 anos. Dessa forma, Maria é mais velha que Pedro. Ou então, você pode dizer que Pedro é mais novo que Maria. Viu só? A diferença está no uso e no significado da palavra maior. Em português, nós utilizamos maior no sentido de tamanho, de altura e não de idade. Bom, até aqui nós aprendemos a utilizar de comparações entre um elemento e outro elemento. Seja algo comparando a algo ou alguém comparando a alguém. Agora nós vamos aprender a como fazer comparações de superioridade e inferioridade entre um elemento comparando-se a um grupo. Como exemplo, eu trago aqui a frase: Clara é a mais esperta da sala. Eu comparei Clara com as demais pessoas de sua sala. E para isso eu utilizei do artigo definido a e da palavra mais. Clara é a mais esperta da sala. E se eu quiser fazer uma comparação de um elemento com um grupo no sentido de inferioridade? Exemplo: Fábio é o menos habilidoso para artes de sua turma. É assim que realizamos comparações quando temos um elemento comparado com um grupo. Devemos utilizar o artigo definido o ou a junto das palavras mais, quando tem o sentido de superioridade, e menos, quando tem o sentido de inferioridade. Viu só como não é difícil? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixo aqui nas descrições do vídeo o link para que vocês acessem uma atividade. Caso vocês tenham dúvidas, podem me enviar um e-mail. Eu desejo uma ótima semana e bons estudos na língua portuguesa. Um abraço!